Olá, galerinha, tudo bem com vocês? Estamos aqui mais uma vez para falar sobre as substâncias orgânicas, só que dessa vez falaremos sobre os lipídios, substâncias extremamente importantes para o funcionamento do nosso corpo. Pode ser um grande vilão da nossa saúde, encontrado em grande quantidade em nossa dieta diária. Apresenta inúmeras funções. Pode ser uma função estrutural, pode ser um regulador químico, pode ser um isolante térmico, um isolante elétrico. Então, apresenta inúmeras funções do nosso organismo de acordo com a sua estrutura química. Então, à medida que essa estrutura vai sendo alterada, os componentes são alterados, a função também é alterada nesse lipídio. E falaremos um pouquinho mais adiante. E você que gosta de comer hambúrguer, comer uma pizza, é extremamente importante assistir a aula de hoje. Tudo bem? Então vamos lá. Características. De maneira geral, os lipídios são classificados como ésteres. O que são ésteres? São ácidos graxos ligados a um álcool. Esse álcool, geralmente, ele é um glicerol. Pode ser um outro tipo de álcool? Pode. As ceras, que falaremos mais à frente, não apresentam glicerol, apresentam outro álcool. Mas, de forma geral, os lipídios são formados por ácidos graxos e um álcool, no caso, glicerol. São substâncias apolares. O que eu quero dizer com uma substância apolar? É uma substância que não possui afinidade elétrica, não possui condutividade elétrica. E pelo fato de não possuir essa condutividade, ela acaba sendo insolúvel em água. Ela não consegue se ligar aos polos da molécula de água. E isso de não conseguir se ligar à molécula de água vai ser extremamente importante quando a gente falar sobre a função energética do lipídio. Tudo bem? Eles são solúveis em solventes orgânicos, no caso, álcool, éter e acetona. Tá? Então, para a gente fixar a característica geral dos lipídios, são ésteres, ácidos graxos ligados ao álcool, são apolares, não conduzindo eletricidade, sendo então insolúveis em água, porém solúveis em álcool, éter e acetona. Tá? Então, essas são as características gerais dos lipídios. Apresenta inúmeras funções no nosso organismo. Eu coloquei aqui uma representação esquemática da membrana celular, da membrana plasmática. Então, os lipídios vão atuar na estrutura da membrana, através dos fosfolipídios. Os fosfolipídios, juntamente com as proteínas, vão atuar num processo que a gente chama de permeabilidade seletiva. O que é essa permeabilidade seletiva? A membrana, ela apresenta essa capacidade de selecionar aquilo que entra e o que sai da célula. Então, por isso esse nome, permeabilidade, é a passagem, e seletivo porque ela seleciona aquilo que entra ou sai. Tá? Esse conjunto de lipídios, fosfolipídios, proteínas, vai variando conforme a membrana necessita. A gente chama isso de mosaico fluido. E o que confere essa fluidez também à membrana é a presença de um outro lipídio, que é o colesterol. Tá? Tudo bem? Então, ela vai atuar na estrutura da membrana através dos fosfolipídios. Reserva energética, um outro tipo de lipídio, que é o triglicerídeo. O triglicerídeo ele é uma reserva energética extremamente importante na nossa musculatura. De forma geral, o nosso corpo ele vai utilizar como fonte de energia os carboidratos e como reserva de energia o glicogênio. Só que o que acontece? O glicogênio, o carboidrato, ele apresenta uma baixa quantidade calórica. Para dar exemplo, 1 grama de carboidrato apresenta 4 quilocalorias de energia que pode ser produzida, enquanto a mesma quantidade de gordura, a mesma quantidade de lipídio apresenta o dobro. Ou seja, eu produzo muito mais energia quando eu quebro um triglicerídeo, por exemplo. Por isso, então, que na musculatura ele vai atuar como um combustível, para que nossa musculatura não pare, tenha sempre energia armazenada, sempre energia presente. Eu falei também que eles são insolúveis em água, e por que isso é importante?
Pelo fato de ser insolúvel em água, as gorduras elas conseguem, elas ocupam um espaço muito pequeno no nosso corpo. Então, como ela consegue liberar mais energia do que um carboidrato, então eu tenho uma quantidade muito grande de energia em um volume ocupado pequeno. Tá? Então, por isso a importância dela ser insolúvel em água, porque eu diminuo o espaço necessário para produzir uma quantidade maior de energia. Atua também como isolante térmico. Também os triglicerídeos vão atuar como isolante térmico. Quando eles vão se acumulando nas células de gordura, eles são extremamente importantes, principalmente para os animais homeotérmicos. O que são os animais homeotérmicos? São aqueles animais que regulam a temperatura independente do ambiente. Você está num ambiente frio, o seu corpo vai produzir calor, ele vai regular a temperatura mantendo aquela temperatura constante. Você está num ambiente quente, o seu corpo vai regular a temperatura, vai manter aquela temperatura constante, ou seja, independe do ambiente. Ele utiliza o calor interno, o calor produzido internamente, para que ele consiga manter a temperatura. E se ele está num ambiente frio, ele apresenta essa camada de gordura, como se fosse um cobertor, vai segurar esse calor. A gente percebe bastante isso em bebês. Por que o bebê tem aquela pele fofinha, aquela pele bem macia, aquela pele quentinha? Justamente por causa dessa camada de gordura que ela atua segurando o calor produzido pelo corpo do bebê. Também é importante para mamíferos aquáticos, como as baleias que se alimentam nos polos, onde a água é extremamente fria e vem para cá, para a região mais quente, para conseguir se reproduzir. Então, durante o período de alimentação, a baleia fica comendo muito, come, ganha muita gordura e ela vem para cá, para essa região onde a água é mais quente. E o bebê, o filhote da baleia, consiga nascer sem sofrer esse choque térmico, uma vez que a quantidade de gordura do filhote não é tão grande. Então, aqui nessa região onde a água é mais quente, a baleia amamenta, tem o seu filhote, amamenta e consegue voltar para essas regiões mais frias sem problema, porque o filhote já vai estar crescido, a quantidade de gordura presente nele já vai ser muito grande, então ele vai conseguir resistir a esse frio sem maiores problemas. Atua também como proteção mecânica, também os triglicerídeos. Esse colchão de gordura, ele atua amortecendo impactos. Aqueles coxins da pata do cachorro que é tão fofinho, aquilo é gordura, né? Na palma da nossa mão também apresenta. Então atua amortecendo impactos. Isso é extremamente importante. Atuam como reguladores. Esses reguladores aqui, eles podem ser tanto tanto hormônios quanto para absorção de vitaminas. Tá? Então existirão as vitaminas que a gente fala que são vitaminas lipossolúveis, ou seja, vitaminas solúveis em lipídios, no caso vitamina A, vitamina D, vitamina E e a vitamina K. Elas são vitaminas lipossolúveis, então são reguladores do nosso corpo que são solúveis em gordura. Mas também esses reguladores podem ser os hormônios. Existirão hormônios à base de gordura, como os esteroides, por exemplo, que são extremamente importantes no nosso corpo. Podem ser isolantes elétricos, no caso, o neurônio, por exemplo. O neurônio apresenta uma estrutura em seu axônio que é a bainha de mielina. Qual é a função da bainha de mielina? Ela isola eletricamente esse neurônio. A gente viu que os lipídios, eles não apresentam afinidade com eletricidade, não apresentam condutividade elétrica. Então a bainha de mielina vai isolar eletricamente aquela região do axônio, promovendo então o que a gente chama de condução saltatória. O impulso ele vai saltar de cada nódulo de Ranvier para o nódulo de Ranvier seguinte, sempre sendo espaçado pela bainha de mielina, que isola eletricamente essa região do axônio. Isso faz com que a condução do impulso nervoso seja mais rápida do que se tivesse que passar por toda a membrana, ocorrendo o processo de despolarização. Tá? Então, é extremamente importante essa questão do isolante elétrico,
Existem doenças onde a pessoa vai perdendo esse isolante, perdendo essa bainha de mielina. Tem um filme que é O Óleo de Lorenzo, se eu não me engano. Assistam, que é extremamente interessante e fala justamente sobre isso. E como última função que eu coloquei aqui para vocês, vai atuar também como impermeabilizante. Ele vai impermeabilizar estruturas, evitar que aquela estrutura perca água. No caso, em plantas, em frutas, em estruturas animais também ocorre essa presença, tá? Agora, as classificações dos lipídios. Tem como o primeiro lipídio que a gente vai falar são os glicerídeos, que são os lipídios mais comuns na nossa dieta. Eles podem ser classificados como saturados, quando todas as ligações químicas entre carbonos são ligações simples. Esses glicerídeos sólidos, eles são sólidos, eles são classificados também como gorduras. Enquanto os glicerídeos insaturados por quê? Porque apresenta alguma ligação dupla entre esses carbonos, são líquidos. No caso, são os óleos. Então, temos as gorduras e temos os óleos como representantes dos glicerídeos. Uma coisa importante a gente frisar: a alimentação vai influenciar isso. Quando um consumo de uma gordura insaturada aliada a uma prática de exercício físico vai promover o aumento de uma lipoproteína, que é no caso o HDL. Porém, o consumo de alimentos, a ingestão de alimentos de gordura saturada vai promover o aumento do LDL na nossa circulação. Tá, tudo bem? Então, o consumo de gorduras ou óleos, isso extremamente influencia diretamente a nossa saúde. E falaremos um pouquinho mais à frente sobre isso. Os cerídeos, as ceras, associados à suberina e à cutina, geralmente são encontrados no caso das plantas, promovendo a impermeabilização, impedindo que essa planta, que essa estrutura perca água. No caso, nas abelhas temos as ceras e no corpo humano temos o cerúmen, que é aquela cera que dá dentro do ouvido. Tá? Atua como impermeabilizante. A gente vê também em maçã, aquela casca da maçã que sempre fica brilhando, ali também essa estrutura. São as ceras presentes ali que atuam impedindo que essa estrutura perca água, uma vez que a casca da maçã é muito fininha. Tá? Temos aqui os fosfolipídios que vimos ali na frente. Os fosfolipídios são extremamente interessantes. Por quê? Ele é formado por componentes diferentes, compartimentos diferentes. Eu tenho aqui a cabeça que a gente chama que é hidrofílica. Ela é formada por um fosfato e um glicerol. Essa cabeça aqui, ela apresenta afinidade com a água, ou seja, ela é amiga da água. A gente fala que ela é hidrofílica. Enquanto a cauda desse fosfolipídio, ela é formada por um ácido graxo saturado e um insaturado, ela é hidrofóbica, ou seja, ela não tem afinidade com a água. Isso faz o que aconteça da seguinte questão: imagina que aqui é o meio extracelular e aqui é o meio intracelular. Então, para os meios, seja dentro da célula ou fora da célula, a estrutura vai apresentar afinidade com a água. Então, vai permitir a entrada de algumas substâncias. Então, por isso que é importante apresentar essa constituição das extremidades da membrana, apresentar essa afinidade com a água. E só uma observação: a membrana ela é uma bicamada, ou seja, apresenta fosfolipídio de um lado e apresenta também o fosfolipídio de outro, com a parte hidrofílica sendo sempre voltada para o meio, seja meio intracelular ou meio extracelular. Temos aqui as lipoproteínas, no caso o HDL e o LDL. As lipoproteínas são complexos de lipídios ligados a proteínas e elas atuam carregando o colesterol presente na circulação. Temos aqui o LDL, que é comumente chamado de colesterol ruim, e temos o HDL, que é comumente chamado de bom colesterol. O que acontece?
O HDL, ele basicamente transporta o colesterol que está presente no sangue para o fígado, onde ele será armazenado. Então tá aqui, esse colesterol acumulado, a gente chama, isso pode causar uma doença que é a aterosclerose. Esse colesterol então acumulado, ele começa a ser carreado, ele começa a ser arrastado pela presença do HDL. E o colesterol ruim, então, ele transporta o colesterol do fígado aos tecidos e começa a se armazenar, ele começa a se acumular na parede dos vasos sanguíneos. Percebam aqui, ó, à medida que vai acumulando, vai diminuindo o espaço que tem para passar o sangue e chega um ponto onde isso acaba se fechando e causando diversos problemas relacionados à saúde, tá? Por isso a importância da prática de atividades físicas, a importância do consumo de alimentos que apresentam um colesterol bom, no caso, algumas frutas como abacate, que apresentam essa questão do bom colesterol, e reduzindo o consumo de gorduras, alimentos muito gordurosos como hambúrguer, pizza, reduzindo o consumo disso, porque acaba afetando a saúde. E principalmente nessa vida corrida que a gente acaba tendo, não tendo muito tempo prática de atividades físicas, então o consumo adequado de substâncias é extremamente importante. Agora, algumas questões relacionadas ao conteúdo, são 4 questões, a gente consegue fazer bem rapidinho, e em um outro vídeo eu vou colocar o gabarito e mais questões relacionadas. Questão 1. O colesterol é um esteroide que constitui um dos principais grupos de lipídios. Com relação a esse tipo particular de lipídio, é correto afirmar que. Então você vai ver e vai marcar a resposta correta. Algumas perguntas vêm como é incorreto, então tenha sempre atenção a isso, tá? Questão 2. Os lipídios são. Aí você vai, mesma coisa, vai marcar a resposta correta. Dá uma olhada no vídeo, vê a questão do material e dá para você conseguir responder de forma bem eficiente. Questão 3. Em certas células, encontramos o retículo endoplasmático liso muito bem desenvolvido. Levando isso em consideração, podemos concluir que essas células têm uma diferença. Tem o retículo endoplasmático rugoso e tem o retículo endoplasmático liso. O retículo endoplasmático rugoso ele atua na produção de proteínas. Já o retículo endoplasmático liso ele vai produzir outra substância. Tá? Então, essa outra substância é que eu está perguntando nesse número 3. E a última questão está pedindo para você completar a frase. Os esteroides são considerados uma categoria especial D, sendo o esteroide mais conhecido. As células utilizam como matéria-prima para a fabricação das E2. Então, você vai completar esses espaços com as alternativas dadas. Tudo bem? Então, galera, por hoje é só. Espero que tenham entendido. Tchau, tchau. Até mais.